Olá! Vamos mergulhar hoje numa função que, olha, todo mundo acha que conhece, mas que na verdade guarda uma importância e uma responsabilidade que muita gente nem imagina dentro do sistema educacional. Vamos falar da figura do secretário ou da secretária escolar. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta é bem mais complexa. A verdade é que sem esse profissional, nenhuma escola funciona direito. Mas afinal, qual é o peso real de todas essas responsabilidades? Então, de um lado tem aquela imagem clássica, né? Um trabalho puramente burocrático, de organizar papelada e carimbar coisas. Só que a realidade é outra história. O trabalho, na verdade, é sobre garantir direitos, gerenciar a memória oficial da vida escolar de milhares de pessoas e, o mais importante de tudo, agir com uma autoridade que é dada pelo próprio Estado. E essa autoridade toda tem nome. É aqui que a gente chega no coração do assunto, o conceito que define o poder e a responsabilidade dessa função, a fé pública. E olha, isso é muito mais do que só uma canetada no documento. É um ato com peso jurídico enorme. Tá, mas o que é essa tal de fé pública na prática? Pensa assim, é a capacidade que a lei dá de criar um documento que o Estado já considera como verdadeiro. Quando um secretário escolar emite um histórico, por exemplo, ele está, na real, falando em nome da veracidade oficial daqueles registros. Isso vale para documentos que simplesmente definem o futuro de uma pessoa. A gente está falando de históricos escolares para entrar na faculdade ou conseguir um emprego, declarações de conclusão, os registros de notas de frequência e até o que é lançado lá nos sistemas do governo. Um erro ou uma fraude aqui pode gerar consequências seríssimas. Mas é interessante ver que essa função nem sempre foi tão complexa assim. A história dela é uma espécie de evolução silenciosa, sabe? As responsabilidades foram crescendo muito mais rápido do que o reconhecimento formal. Vamos entender como isso aconteceu. Lá nos anos 80, o trabalho era muito centrado no manual. Arquivo de aço, livro de registro, aquelas coisas. Com a virada digital, nossa, tudo mudou. De repente, era preciso lidar com sistemas online, matrículas pela internet, exigências legais cada vez mais detalhadas. A função na prática se tornou algo muito maior do que o nome do cargo sugeria. E aqui está o centro do problema. Por décadas, a percepção simplesmente não acompanhou a realidade. A função carregava uma responsabilidade gigantesca, mas continuava sendo vista só como um serviço burocrático. Uma visão que, convenhamos, precisava ser corrigida para ontem. E essa correção finalmente começou a acontecer. O ano de 2022 foi um verdadeiro ponto de virada. Foi quando a legislação finalmente conseguiu alcançar a complexidade e a importância que essa função já tinha na prática há muito tempo. Foi essa lei, a Lei número 7.142 de 2022, que formalizou essa grande mudança. Um marco legal que reestruturou a carreira e reconheceu que os profissionais da área já sabiam. O trabalho do secretário escolar é sim uma atividade técnica e de alta complexidade. E a lei não foi só uma mudança de nome, não. Ela atacou o problema em várias frentes. Passou a exigir nível superior, criou um cargo de especialista técnico e integrou a função a uma carreira de gestão. Tudo isso são passos que reconhecem formalmente o domínio de normas, sistemas e leis que o cargo exige. Esse reconhecimento legal foi, sem dúvida, uma vitória imensa. Mas a jornada não acabou aí, não. Vamos dar uma olhada agora nos desafios que ainda persistem no dia a dia, porque a luta pela valorização total, essa continua. O cenário atual é como uma balança. De um lado, os desafios diários. Equipes pequenas para muito trabalho, uma pressão enorme por rapidez, sistemas que vivem dando problema e o risco de culparem uma só pessoa por falhas que são do sistema todo. Do outro lado, o caminho a seguir. Garantir formação contínua, dar o suporte necessário e, claro, assegurar um salário justo e compatível com tanta responsabilidade. No fim das contas, a definição moderna é essa. Não estamos falando de um auxiliar administrativo, mas sim de um gestor técnico da informação. Um profissional cujas ações são respaldadas pela fé pública e são essenciais para a segurança jurídica de todo o sistema de ensino. E a gente encerra com essa reflexão. A lei deu um passo crucial, reconhecendo o valor e a complexidade da função. A grande questão que fica no ar é o que precisa ser feito agora para que esse reconhecimento saia do papel e se transforme de vez em melhores condições de trabalho, em respeito e em valorização no cotidiano de cada escola.